Está gravemente ferido. Mais de 800 pessoas já fizeram reservas e pagaram $200 mil para uma viagem ao espaço. Muito do que se sabe da história do vinho do Porto foi reunido num dicionário. São quase 600 páginas que percorrem 250 anos de vida de um vinho único. O livro resulta de 6 anos de pesquisa em Portugal e no Brasil. Pois na Bélgica havia um clube chamado Clube do Último. Era um clube fechado, foi constituído por um certo número de pessoas e depois não entravam novos sócios. Na sala onde se reuniam, num lugar de evidência, existia uma garrafa de vinho do Porto. E os estatutos mandavam que a pessoa que sobrevivesse a todos os outros é que tinha de beber aquele vinho do Porto, tinha o direito de beber aquele vinho do Porto. E eles foram morrendo, até que ficaram 2. Bom, e olharam um para o outro e disseram, não, isto não tem jeito, vamos abrir a garrafa e vamos bebê-la os 2 e fazermos uma saúde aos nossos amigos que já morreram. A história do Clube do Último ajuda a explicar por que razão hoje se diz que um vinho do Porto deve ser sempre partilhado. É porque o vinho do Porto é um assunto de conversa boa, pode ser um assunto de conversa muito boa. Na sua história, por tanta coisa que aconteceu à volta dele, na região aqui, em gente importante que gosta de vinho do Porto, há sempre assuntos sobre o vinho do Porto. Manuel Pintão trabalhou 51 anos no vinho do Porto, mas foi um brasileiro que o desafiou a compilar todo o conhecimento num dicionário ilustrado. O enófilo Carlos Cabral começou a estudar o vinho do Porto aos 19 anos e queria contar uma história que merecia ser contada. O vinho do Porto foi a primeira região demarcada do mundo. Teve em 1756. O primeiro vinho a ser posto numa garrafa em 1704. O primeiro vinho a ter marca comercial com nome fantasia em 1863. Ninguém sabe disso. Mas se fosse um francês, se fosse de outro país, o mundo inteiro saberia. Então os portugueses quase não divulgavam isso e eu ficava muito irritado com isso. Olha, vocês têm na mão um tesouro e tem que contar isso para o mundo. O Mundo tem agora 600 páginas sobre o néctar do Douro, resultado de 6 anos de pesquisa nos 2 lados do Atlântico. É muito importante para nós, para o setor, para a região, todos estes livros que, no fundo, sistematizam conhecimento e que divulgam também e que permitem às pessoas esclarecer as suas dúvidas e conhecer coisas novas relativamente a um produto que é o nosso embaixador e é uma região que tem muita importância na nossa história. O Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto foi publicado no Brasil em 2011. Na altura, nenhuma editora portuguesa se mostrou interessada. Os autores garantem que esta é uma obra inacabada e sonham já com uma edição em inglês.